Kurdistão iraquiano e que quer se juntar a um Kurdistão turco e, portanto, dividindo assim a Turquia. Talvez essa seja uma das razões da Turquia estar agora repensando. Além, é claro, do risco da violência se transpor para a Turquia, porque ela não é livre de toda violência que está Núcleos entrariam em conflito. Alauítas, sunitas, drusos. mas assim, a grande disputa, se ela houver, eu espero que qualquer disputa que já há uma guerra civil na Síria, mas que ela não se faça sobre linhas sectárias. Mas no momento esses grupos têm participantes de um lado e de outro. Sim, não provavelmente é plural. Eu acho que, mas há uma tendência de que os alauítas, por exemplo, se mantenham fiéis ao regime, especialmente porque eles temem o que acontecerá, por exemplo, a possibilidade do banho de sangue, se o regime cair. Os cristãos tendem a ficar fiéis ao regime, ainda que eu esteja sustentando aqui o discurso que eu acho que não deve ser sustentado, que é aquele da possibilidade da divisão sectária. Mas, em termos de probabilidade, como se diz... Eu acho que os cristãos serão perseguidos intensamente, sim. Não, eu espero que não. Eu acho que não. Inclusive, há também alauítas entre a oposição e há cristãos entre a oposição. Essa divisão... aliás, eu ainda enfatizo mais o conjunto, né, de uma revolta realmente que ela é legítima, espontânea e que tem, sim, ela tem... É uma mistura, sim. Existe uma tendência dessa configuração de grupos e com suas correntes políticas, que evidentemente o regime era alauíta e era um regime laico, né? Mas quer dizer, entender o conflito lá pelo viés da religião e da divisão dentro dos grupos de muçulmanos é uma simplificação. E não é achado. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para a senhora. Pode parecer uma pergunta elementar, mas ela é bem importante. Por que sunitas e alauítas se odeiam tanto? Não, mas não se odeiam tanto. Isso é um mito que vem da nossa cabeça. Por exemplo, no Iraque. No Iraque, sunitas e xiitas até se casavam antes da intervenção norte-americana, conviviam bem. As divisões, elas surgem mais em períodos mesmo de guerra civil, períodos de intervenção estrangeira, principalmente. Então, é a situação atual. Aliás, pode parece, claro, porque são grupos que, bem ou mal, têm uma origem histórica que os alia a uma corrente política, mas isso aflora numa crise, né? Então não se odeiam, a convivência é perfeitamente possível, e essa revolta, ela tem todas essas possibilidades. Claro que a panorama é muito complicado e só não usamos atenção para isso, mas tem toda a possibilidade de dar origem a um governo de transição com características amplas. E também é pacífica a convivência que seria, em momentos de institucionalidade funcionando, de muçulmanos, com drusos e cristãos. Perfeitamente. O problema é justamente a persistência de uma guerra civil. Isso é o que complica o quadro. Agora, um ponto que é importante. Os alauítas, em volta do governo, enriqueceram, formaram uma grande elite econômica. Né? A força militar também está na mão dos aliados. Recentemente houve a deserção de um líder alauíta importantíssimo, amigo de infância do Bashar Assad. Ele é sunita. Esse é sunita. Mas agora não é alauíta. Isso é amigo de infância. Mas isso é um sinal, na verdade, de que entre os clientes em torno do regime eram alauítas, mas eram também sunitas e também cristãos. Todos eles dentro da mídia. Na verdade, assim, a tradição do mundo árabe e islâmico é de grande convivência e tolerância entre os vários grupos religiosos. É por isso que eu digo que foi um grande veneno que pode decorrer das primaveras árabes, não porque as primaveras árabes sejam instrumentos a produtora, né, desse veneno, mas é que o discurso sectário é alimentado. E nisso eu insisto em dizer justamente que esse eixo que se autodenomina o eixo da resistência, Síria, Irã, Hezbollah, Hamas, etc., a quem menos interessa o discurso sectário é eles. Porque, veja bem, no mundo árabe muçulmano, os xiitas são minoria, os alauítas são mais minoria ainda, não é isso? Então, a última coisa que eles viram
Então, a última coisa que eles querem é o discurso sectário, que, se funcionar, vai colocar a maioria sunita contra os demais. Isso eles percebem como um risco vital para eles. Mas Então, não são eles, em princípio, que alimentam esse discurso sectário. os chiitas sunitas de milícias maoístas e a utilização de milícia maoísta pelo regime, até para não expor o exército, que tem uma grande composição sunita e não sabem qual seria o efeito disso, acaba começando essa raiva dentro de um contexto de guerra civil. Então eles não têm saída. No contexto da guerra civil, isso vai se formando e, é claro, o regime ele se utiliza dos meios que ele acha que são apropriados para sua manutenção. Professor, o senhor acha que é infinitamente absurdo ou idealístico demais pensar na perspectiva de democracia na Síria, bem com tudo isso que nós estamos falando? Eu fico imaginando a tomada do poder e ainda a pretensão de uma democracia, dos termos que conhecemos, dos desejamos, isso está fora do horizonte. Eu acho que é possível pensar e acho que há um ganho já com essas primaveras árabes, porque algo mudou que não voltará a ser o que era antes, né? O problema específico da Síria é que eu acho que a esperança sim de democracia, o que vai matar a esperança da democracia é o sectarismo, se ele se instalar como... Então, mas eu acho que esse é um grande risco que precisa ser confrontado, não é isso? A outra coisa é que no que diz respeito à política da Síria e à revolta na Síria, a demanda legítima por democracia e por mudanças fundamentais nas instituições da política síria, hoje está sendo encoberta por um jogo que é muito mais poderoso, que é o jogo de poder regional